você, amigo e amiga internauta, estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast aqui do site Noticidade, episódio de número 77. Que prazer, que alegria estar com você em mais uma oportunidade, trazendo para você aqui sempre as melhores entrevistas, sempre uma oportunidade de aprendizado para todos nós, porque eu também aprendo muito aqui nesse podcast. E eu quero começar essa edição, esse episódio, já convidando você a comentar, deixar a sua pergunta e também curtir e compartilhar, porque ao final aqui dessa live, dessa transmissão, nós vamos sortear um Pix no valor de R$100 para você. Então participe, tá bom? Comenta, compartilha, joga aí nos grupos, nos ajude a levar essa mensagem para mais pessoas. E no final aqui dessa transmissão a gente vai fazer o sorteio de R$100 no Pix para vocês, amigos e amigas internautas, nesta edição aqui neste podcast. Hoje estamos recebendo aqui a Maria Rita e o Lineu Ferrante. Dois grandes profissionais que vêm compartilhar um assunto muito importante, que é a sucessão patrimonial, dentre outros assuntos que a gente vai estar conversando aqui, fazendo um bate-papo. Começo pela Maria Rita. Seja bem-vinda, doutora, prazer recebê-la aqui. A Maria Rita, que é advogada, esposa do meu amigo Marco Aurélio. Já aproveito aqui e mandar um abraço para o Marco e toda a família. Maria Rita, seja muito bem-vinda em mais uma edição aqui do nosso podcast. Obrigada, Douglas, por essa oportunidade que você sempre está dando a todas as pessoas que têm algo a contribuir com a sociedade, e eu fico muito feliz de estar novamente aqui para poder contribuir um pouco com o que eu sei, com o que eu estudo e com o que faz sentido para as pessoas. Muito obrigada. Maravilha. Recebo também Lineu Ferrante, que é franqueado da Prudential. Ele vai estar falando aqui o que é a Prudential, essa gigante internacional. E é um prazer, mais uma vez, recebê-lo aqui, Lineu. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Douglas. Obrigado, Maria Rita, também, por estarmos aqui hoje para falar um pouco mais sobre esse assunto que eu acho que é muito pertinente para as famílias brasileiras, né? A gente vai falar bastante sobre planejamento familiar, falar bastante sobre planejamento financeiro, sucessão, que é o tema de hoje, e outros temas que a gente também tem aí, né? Proteções para pessoas-chave de empresas. Vai ser uma noite bacana para a gente falar de coisas que comumente a gente não para, né, um segundinho ali para falar dentro de casa, que deveriam ser assuntos mais tratados hoje, dentro de cada lar, cada residência, cada empresa. E acaba que por esquecer a gente acaba não falando tanto. Então hoje vai ser show de bola. Agradeço vocês aí pela recepção de sempre, mais uma vez aqui, né, no Noticidade. Uma honra pra gente. Maravilha, lembrando você, amigo e amiga internauta, que nós temos o oferecimento da eForte Incorporadora, essa gigante do setor imobiliário. Em breve, mais um lançamento de um grande empreendimento de terrenos, lotes aqui no município de Sidrolândia. Meu abraço para a Rose, para o Rafael, toda a equipe da eForte Incorporadora. Falamos também em nome do Nutrimais Atacado. Você sabe, você concorre a um Fiat Estrada 0 km, sorteio aí no final do ano, e tenho certeza que muita gente já está concorrendo. A cada R$120 em compras você concorre a um veículo 0 km, somente no Nutrimais Atacado. Meu abraço lá para Marisa e o Buchanelli e toda a equipe de colaboradores do Nutrimais Atacado, sempre trazendo as melhores ofertas e também prêmios para os seus clientes. É um prazer ter o Nutrimais Atacado aqui também na grade do podcast do Noticidade. Falamos também em nome da IVRnet. Um abraço também para toda a equipe da IVRnet, sempre com internet de muita qualidade. Essa imagem Ultra HD que você está recebendo aí é um oferecimento da IVRnet. E também da Clínica Divertidamente. Você sabe que a Clínica Divertidamente faz um trabalho incrível, essencial com as nossas crianças, e vale a pena você conhecer e conferir. Meu abraço para a Kátia e toda a equipe lá da Clínica Divertidamente. Vamos começar aqui com a Maria Rita de Melo, sempre trazendo muitas informações relevantes aqui. A gente sempre, no nosso podcast que a gente fez aqui, aprofundou bastante aqui na sua história, né, Maria Rita? Mas eu queria que você ainda, para quem não assistiu, para quem ainda não te conhece, queria que primeiramente você se apresentasse aqui para a comunidade, para os nossos internautas. Bom, para quem não me conhece, para quem já me conhece, fica sabendo um pouquinho mais. Eu sou advogada, eu atuo na área do direito de família. Direito de família trata sobre todas as questões que envolvem um relacionamento familiar. Um casamento, filhos, separação, divórcios, guarda e
a questão patrimonial na questão dos inventários e dos planejamentos sucessórios. Eu sou uma advogada que tem um viés de conciliação, um viés mais harmonioso, porque eu acredito que, a gente estava falando anteriormente, o desenvolvimento pessoal, o conhecimento de si leva a gente a tomar decisões mais assertivas, mais harmoniosas. Então, o meu servir para a sociedade, o meu trabalho, o meu propósito de vida é advogar nesse sentido. Maravilha, quero mandar um abraço pessoal que está chegando aqui. Muita gente chegando aqui. Lembrando, pessoal, vamos sortear ao final dessa transmissão R$100 no Pix. Então, aproveita aí, compartilha, manda aí nos grupos, tá? Nos ajude a levar essa mensagem a mais pessoas. Sempre é um grande aprendizado, a gente sempre traz pessoas aqui do maior gabarito. E na próxima quinta-feira agora, nós vamos ter aqui o Dr. Fernando Moreira Freitas, juiz de direito aqui da comarca de Sidrolândia. Vamos conhecer a história dele, né? A primeira vez que ele participa de um podcast e eu tenho certeza, gente, que vai ser um sucesso. A gente está muito feliz de poder receber o Dr. Fernando aqui. Você que pensa em fazer direito, você que pensa talvez em ser um advogado, um juiz, tenho certeza que o Dr. Fernando vai trazer muitas informações relevantes para você na próxima quinta-feira. Por isso que eu falo, esse podcast a gente sempre está aprendendo e sempre os nossos entrevistados colaboram com a sociedade, com as suas histórias impactantes, seus testemunhos de transformação, de crescimento, de evolução, e por isso que é importante vocês acompanharem. Por isso nos ajude aí, compartilhe e concorra também, né, ao Pix de R$100 no final aqui dessa transmissão. Quero mandar um abraço aqui, pessoal que está participando com a gente, o Rony Salles, pastor Rony Salles, abraço aí, pastor, obrigado aí pela audiência. Gesiane Moraes também sempre com a gente, Keila Pereira, a Karine Vilharga também está aqui, Ana Rodrigues, Roseli, a Lucinda também com a gente aqui, Marco Aurélio já está por aqui também, obrigado Marco, abraço a você aí, todo o pessoal aí do seu escritório, né, também a sua equipe, a Sandra Mara também com a gente, Luciano Gonzalez, Maria de Lourdes, meu amigo Vilmar, da Silva lá, da Pax Brasil Média, aquele abraço Vilmar, toda a equipe lá da Pax Brasil Média sempre com a gente aqui também, a Liliane da Silva, a Bruna Martins, Valéria, o Marcelo Antonietti também está com a gente aqui, Samuel Ferreira, lá do Joca Lanches, né, o abraço aí para todo o pessoal aí do Joca, né, aquele abraço Samuel, obrigado aí pela participação, pela audiência, Maria Martinez, José Carlos, enfim, muita gente chegando aqui, participando da nossa transmissão, lembrando que nós estamos ao vivo, muito obrigado aí pela sua audiência. Lineu, queria que dessa vez você se apresentasse também, porque já participou também aqui do nosso podcast, né, Lineu, falando aí sobre a Prudential, falando sobre planejamento, foi um bate-papo bem legal, mas para quem não assistiu, para quem não te conhece, né, o Lineu que está atuando muito em Sidrolândia, em Maracaju. Quase um sidrolandense. Praticamente, né, já é da nossa família praticamente, porque já morou em Sidrolândia, atualmente reside em Campo Grande, mas tem esse contato, né, diário praticamente aí com muitos clientes, muitos parceiros em Sidrolândia e também no município de Maracaju e enfim, em outros municípios no estado, né? Tem recebido muitos prêmios da Prudential, né? A gente tem acompanhado, realmente é um sucesso, é um cara que está em evolução, em crescimento, em expansão e tem chamado a atenção, né, Lineu? Eu queria que você compartilhasse também aqui um pouquinho da sua história e quem é o Lineu Ferrante. Legal. Bom, gente, para quem não me conhece ainda, meu nome é Lineu, né? Sou aqui de Dourados, né? Interior também do Mato Grosso do Sul. Eu me criei lá, me formei em Dourados, na FGD, depois trabalhei durante 9 anos no agronegócio, com multinacionais americanas também, não era com a Prudential na época, com outras empresas, só que no segmento mais voltado ao agronegócio, soja, milho, né? Essa era a questão. Quando eu conheci a Prudential 7 anos atrás, né, acho que até comentei isso aquela primeira vez que eu vim aqui, a respeito de uma história que a gente viveu na família, né, com o meu sogro, quando ele veio a faltar, meu concunhado que me apresentou a Prudential na época, comentou comigo naquele momento o que era a Prudential, e depois que eu fui me tornar cliente da empresa, e fiz também uma transição profissional bem grande, né, do agronegócio para trabalhar hoje com planejamento financeiro, que fez muito sentido para mim, porque tinha vivido na pele da família da minha esposa, acompanhado de perto a importância de ter um planejamento. O quanto isso fez a diferença na família dela, né, na nossa família. E hoje, quando a gente fala de propósito, achei muito legal a Maria Rita ter comentado sobre isso, porque o nosso trabalho, basicamente, ele tem um cunho social e um propósito.
o propósito pessoal meu, de poder levar para outras famílias aquilo que a gente viveu na pele, que a gente sabe da importância de se ter, e que a gente vê diariamente alguém passando por N situações, né? Infelizmente. E também, além disso, um cunho social, poder trazer para a Cidrolândia algo que ajuda não só aquela família que está sendo beneficiada, mas ajuda também a própria cidade. É recurso financeiro, né, que nós estamos trazendo, no momento onde as pessoas mais precisam, que são situações delicadas, e isso pode fazer com que as pessoas daqui não sofram. Quando a gente atende pessoas que têm família, pessoas que às vezes são gestores de empresas, não é só a família dele que depende dele. Eles têm funcionários, outras famílias dependem daquela pessoa que está ali. E proteger esse tipo de situação traz para a gente um propósito bem grande. Então é uma satisfação estar aqui mais uma vez, e é isso basicamente que a gente faz. Positivo. Maria Rita, o que é planejamento sucessório? Bom, vamos lá. Uma situação que é certa na vida de todo mundo é a morte, né? E a morte não avisa quando ela chega, é uma situação inesperada, né? Quando vê, acontece. E a única coisa que a gente tem medo, que a gente tem receio de falar e que a gente tem bloqueios para essa preparação do pós-morte para quem fica aqui. O planejamento sucessório é uma caminhada aonde quem tem um patrimônio, quem tem uma empresa, quem tem algo a deixar para os que ficam, é uma etapa que ele pode se programar e planejar como é que ele vai fazer, como é que ele vai deixar aquele patrimônio dele. Nós sabemos, assim, de grandes histórias de pessoas que não planejam essa sucessão hereditária, que seria a questão do planejar mesmo de dinheiro, do planejar o patrimônio, para quem que vai ficar, para que filho que vai ficar, como que eu vou pagar. Então é uma etapa jurídica que você pode sentar e desenhar, fazer um desenho do que você tem, qual é seu patrimônio, quem são seus herdeiros, quem são as pessoas que você quer beneficiar, quais são os custos que você vai ter com tudo isso. Então, esse é o planejamento, é a etapa, eu diria, não pré-morte, mas é uma etapa que auxilia a cuidar do patrimônio. Porque uma pessoa que trabalha a vida toda para construir um patrimônio, ela quer, no mínimo, que aquele patrimônio dela perdure ou que dure, né, o quanto mais de tempo para alcançar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, uma geração. E hoje em dia, como a carga tributária é muito alta, foi estudado e foi visto a necessidade desse planejamento, que é nada mais, nada menos do que você procurar um profissional e dizer, olha, eu tenho isso para deixar, eu tenho tantos filhos do meu casamento, já fui casado antes, tenho filhos do outro casamento, como que eu faço para distribuir isso aqui, pagar menos e permanecer a harmonia na minha casa, na minha família, porque a gente sabe, né, eu costumo dizer, como eu mexo bastante com inventário e com divórcios, eu falo, a gente só conhece o esposo e a esposa num divórcio, e a gente só conhece os irmãos e os demais na hora de um inventário, e é real, às vezes eu ouço a pessoa falar, não, comigo não é assim, gente. São raros os inventários que acabam sem briga e de forma rápida. O planejamento sucessório não, ele auxilia a pessoa a terminar aquilo de maneira mais rápida, porque ele tem várias coisas que podem ser feitas, várias opções. Então, eu sento junto com a pessoa que está querendo fazer e a gente discute qual que é a melhor forma para dividir isso aqui sem você precisar se desfazer do que você trabalhou a vida toda para construir, sem deixar os seus desamparados e com uma segurança de que você vai continuar tendo o poder, a decisão sobre o que você tem, sobre o que você construiu a vida toda. E olha que interessante, né, Douglas? A gente ouvir a Maria Rita falar disso, o planejamento, ela não está falando só de números, ela está falando de harmonia da família. Exato. É bem comum a gente ver questões do pai falar assim, nossa, mas eu trabalhei tanto, construí tanta coisa aqui e meus filhos, depois que eu for, eles que se virem, né? Pô, já estou deixando algo para eles, né? Não me deixaram nada. Só que olha como essa é uma falsa sensação, né, de organização ou de um cumprimento de dever, porque na verdade vai ser transmitido um problema adiante.
Famílias que não se planejam para esse ponto onde a Maria Rita está destacando aqui, sofrem brigas, divisões de família. A gente, é bem comum. Ter muito, né? Nem precisa ter muito. Isso é importante. Esse planejamento sucessório não é necessário, tem grande fortuna, grandes coisas. Não. Se você tem 2 filhos e uma casa e uma esposa, e você morre, vai dar ruim. E você vai ter que dividir aquela casa. Se você tem a opção de fazer esse planejamento, você consegue evitar isso. E eu costumo dizer, Lineu e Douglas, que herança é um presente maldito se você não sabe o que fazer com ele. E é real. Né? As pessoas, geralmente as grandes, aqui na nossa realidade, Sidrolândia, o agronegócio domina. Né? Agora começou a questão empresarial. Mas as pessoas que trabalham no rural, que plantam soja, é um trabalho árduo, um trabalho cansativo, sol a sol. Então, às vezes, assim, um pai começou a plantar com aquelas máquinas mais antigas, da forma mais grotesca que existia. Aí, com a tecnologia, com o dinheiro entrando, ele foi se aperfeiçoando. Manda o filho estudar. Então, o filho fica fora daquela realidade de plantar, porque o pai quer o que? Eu quero que esse menino estuda, o menino vai estudar. E a fazenda fica ali. E aí esse pai envelhece, esse filho toma uma outra posição, e aí nós vamos fazer o quê? Aquela fazenda tem o suor do pai, mas não tem o dos filhos, em alguns casos. E se tem, o suor do filho é menor. Então, com o planejamento, que não é só sucessório, é financeiro também. Você tem uma economia, né? Tá aqui, o Lineu ganha inúmeros prêmios, porque eu garanto que ele traz inúmeras economias para os clientes dele, porque os seguros, essas situações, é uma forma de planejar sem desfazer de patrimônio e garantir uma segurança financeira para os que ficam, né? Proteção, né? Exatamente. Uma proteção, exatamente. Se a gente for falar dinheiro por dinheiro, a maioria das pessoas que está construindo um certo patrimônio, elas não estão preocupadas só com o número. É um legado que está sendo construído para os filhos, né? Um nome. Quantos nomes a gente tem aqui em Sidrolândia que são famílias que são tradicionais da cidade, que esse nome ele vem perpetuando de geração em geração. E ele quer ser mantido. A pessoa trabalhou a vida inteira, como a Maria Rita disse, suou, tem suor naquela terra, tem suor naquela empresa, né? Trazendo também para o ambiente empresarial. E na sucessão a gente acaba perdendo isso por uma falta de planejamento. Mas, Lineu, por que perdendo se eu já construí e está aqui? Porque por um evento assim, como acontece todo santo dia, né? Inclusive ontem a gente teve uma fatalidade ali terrível na estrada, que mexeu bastante com a cidade, né? Num estalar de dedos, aquilo tudo que pertencia a alguém passa a pertencer para o governo, está inventariado, há uma taxa, há uma tributação, o famoso IPCMD, né, que a gente fala do imposto sobre a herança. E é onde as pessoas não se planejaram para aquilo, porque quanto maior for o que você tem que acessar, maior é a fatia que você tem que, em valores, passar para o Estado. Ela é proporcional, mas aí é onde vem o problema da liquidez, ter o dinheiro líquido para ir lá resolver o problema. E onde que o seguro resolve isso daí? Legal. Hoje, o seguro, é até engraçado quando a gente fala de seguro no Brasil, que existe um preconceito da gente achar que o seguro é aquele seguro de vida do banco, que a gente contrata ali pelo aplicativo. Por adesão, né? Exatamente. Esse produto que é muito utilizado hoje como aquela reciprocidade, a venda casada, vou te liberar um financiamento se você tiver um seguro de vida. Não acontece muito isso. Acontece bastante, né? Acho que até eu tenho alguns ali que a gente acaba pegando por fazer parte do combo. Que é proibido, né? Por lei, né? Vamos então. Essa venda casada, por exemplo. Mas para acessar uma taxa melhor. Exato, compra um produto, enfim. E isso não resolve. Esse produto, infelizmente, ele não pode ser utilizado. Agora, um produto que foi desenvolvido por americanos, por pessoas da Europa também, que ele é pensado justamente para sucessão, é esse produto que a gente atua hoje junto à Prudential, que é o Whole Life, né, que traduzindo é o vida inteira. É um produto que ele fica válido de maneira vitalícia, então é um congelamento de risco, a pessoa entrou lá, era jovem, saudável, com uma idade nova, para o restante de todo o período da vida dele, ele nunca vai mudar, ele planejou lá no início. E ele fez ali, ele guardou patrimônio junto à empresa, ele foi aportando como se fosse uma, entre aspas, reserva financeira, onde, se ele vier a faltar, quando ele vier a faltar, porque não é se, né, isso ele vai chegar, quando acontecer o evento, os sucessores vão receber esse patrimônio, e vai ser o único patrimônio que eles vão receber
livre de imposto. E a grande vantagem, né? Não entra, é livre de imposto de renda, é de maneira inalienável, empenhorável, então esse patrimônio ele fica, de certa forma, muito bem protegido, né, para esse tipo de questão. E mesmo se o pai ou a mãe não conseguiu ainda encher todo aquela reserva que ele precisava, o grande diferencial do seguro, até da Previdência, é justamente esse. Ele é um copo cheio desde o início, porque o evento acontecendo, o valor cheio vai para os sucessores. Eu costumo falar até um termo, a pessoa dorme com um valor de patrimônio X. Se ele vier a ter uma aprovação, porque para isso tem que ter uma aprovação, a gente vai falar disso já já, ele acorda no outro dia com o patrimônio dele alavancado, porque existe uma pólice em cima. E ela vai garantir para os sucessores o aumento do patrimônio, onde eles vão usar esse recurso para desbloquear essa sucessão. É o recurso, é a liquidez, que entra no planejamento sucessório, né, Maria? Quem pode fazer esse planejamento, Maria? Para quem que é? Quais são as etapas? Vamos lá. Essa questão, pegando um gancho aqui do que ele falou do seguro. Seguro de vida é uma forma de planejamento sucessório. Então, planejamento sucessório não é uma coisa só. Tem testamento, que é muito conhecido, né, antigo, tem as doações, tem as questões da holding familiar e tem os seguros de vida. Quem que pode fazer um planejamento sucessório? Quem tem um patrimônio. Quem tem algo a deixar, quem tem herdeiros, quem tem uma empresa, essa pessoa pode fazer o planejamento sucessório. Pensando aqui na questão do seguro, às vezes quem não tem um patrimônio, né, pode fazer um seguro a fim de assegurar quem vai ficar, porque às vezes não recolhe INSS ou trabalha de uma forma, né, que não tem esse recolhimento. Mas qualquer pessoa que tenha um patrimônio pequeno ou grande, pode fazer o seu planejamento sucessório, pode começar a procurar, porque não é uma coisa assim, eu vou hoje e hoje está pronto. A gente tem que fazer o levantamento do patrimônio. Com esse levantamento, o que a gente vai saber? Quanto que a pessoa gastaria para transmitir os bens dela. Então, aonde entra a questão do seguro, que o Lineu estava explicando, que é possível, né, que seja feito esse resgate, toda essa situação. Gastaria quer dizer imposto, é isso? Exato. Então, por exemplo, assim, vamos falar do ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa morte ou doação. Então, ITCMD causa morte. A pessoa está viva, morreu, o patrimônio dela já está devendo 6% para o Estado. Ainda, né? Porque já foi aprovada essa questão da reforma tributária, está dependendo de legislação estadual, mas a recomendação da lei federal é que o ITCMD causa morte vá para 8%. Então, já a doação, 3%. Nessa doação é onde você pode... porque às vezes assim, Douglas, eu tenho 500 hectares. Minha fazenda é avaliada em 100 milhões. Se eu morro hoje, amanhã, para minha família começar o meu inventário, para eles poderem ocupar, eles já têm esses 100 milhões menos 6%, que eles têm que pagar, não é com o cartão de crédito, até pode ser com o cartão de crédito. 6 mas enfim, milhões é para o governo já. É um herdeiro, você tem que vender o seu patrimônio. Aí aquele trabalho que eu falei lá atrás, aquele pai, aquele vô que trabalhou, que suou, que deu a vida, o sangue para construir, já tem que vender para quê? Para pagar imposto. Então você pega o dinheiro e vira um boleto. Essa falta de planejamento. A doação é 3%. E essa doação você planeja. Então, assim, eu fiz um seguro aqui com o Lineu com a intenção de doar tudo que eu tenho e eu vou pagar 1 milhão só nisso aqui. Então, vou fazer com ele, vou me planejar e com esse seguro eu vou conseguir ir pagando essas questões. Então, é um assunto não falado que custa caro. Quando você vai falar com uma pessoa sobre um planejamento financeiro, sobre um planejamento sucessório, dá um medo. Porque o brasileiro deixa tudo... Um egoísmo, Maria Rita, do chefe de família, fala assim, quem vai... Porque eu não vou usar mesmo, né? Quem vai usar é vocês, quem vai pagar o imposto é vocês, então vocês que se viram. Eu não vou aproveitar esse recurso. Esse dia eu estava conversando com um cliente e a gente fez esse fluxograma do patrimônio dele, assim, o que ele tem, quanto que é, quem que tem para herdar, quem que ele pensa em beneficiar. Porque na doação, no planejamento, você pode fazer isso. Eu quero beneficiar o Lineu aqui com o que eu tenho, mas não é meu filho, não é nada meu. Não, mas eu quero, você tem essa opção. E eu fiz o cálculo com ele. Falei, olha, se o senhor morrer amanhã,
O valor do imposto é 9 milhões. Nossa. Se o senhor fizer uma questão de um planejamento, que o senhor está tendo tempo, o senhor vai gastar 1 milhão e pouquinho. Aí, quando falou do 9, ele falou, nossa, tem que vender uma fazenda. Exatamente. Aí seu suor vira imposto. Na outra questão, não. Além do que, nesse planejamento, você tem a oportunidade de encaminhar os filhos, né? Eu divido, ponho a cláusula que eu quiser, não pode pegar dinheiro em banco, não pode dar em garantia, não pode ser avalista, não pode ser nada, enquanto eu ou a minha esposa formos vivos. Eu que fico no comando, mas eu já sei quem que é de quem. Morreu o pai, os irmãos não vão brigar. Pode acontecer de vir discutir, como tudo pode. Perfeito. Mas fica mais claro. E se faz essa questão do seguro, que também é um planejamento, a pessoa consegue se planejar para pagar esse custo sem se desfazer do patrimônio, e o patrimônio ainda rendeu a mais, né? Facilita Então, muito. facilita muito. Uma coisa que às vezes eu escuto, Maria Rita, o pessoal fala assim, não, mas eu tenho já um patrimônio, a hora que eu vier a falecer, tudo bem ir 6% dele embora, porque aí os filhos já vão ficar com todo o restante mesmo, e foi eu que construí, né, aumentei o que eu recebi do meu pai. E olha só como é interessante. O 6% ele pode se tornar 20%, 30%. Maria Rita deu um exemplo de uma área rural. Vou usar o mesmo exemplo. Avaliada em 100 milhões, onde seria 6 ali o percentual para pagamento para o governo. Só que os filhos não estão com esses 6 milhões em liquidez. Eu não conheço uma família que está ali paradinha com o dinheiro da Tem um patrimônio, mas não é dinheiro, né? Está imobilizado. Exato. Qual é o problema do patrimônio imobilizado? Você tem um prazo para resolver o inventário, né? Sim. Então, E senão você tem uma multa também. 60 dias você tem que abrir. Senão você paga uma multa a mais. Eis aí um grande problema. Quando você tem patrimônio imobilizado, não tem liquidez e tem um prazo para resolver, aí entram os advogados, vão fazer todo o trabalho jurídico para permitir os filhos acessarem o patrimônio dentro de um determinado período e vender algo para levantar fundos. Afinal de contas, eles precisam resolver o problema. E o governo está interessado em receber, então permite. Mas quem é que vende algo pelo valor que vale em curto período de tempo? Ninguém. É assim que a gente mais vê o pessoal comprar terra barata, oportunidades, compra de casas que estão aí entrando em processo de inventário. E aquele patrimônio que foi trabalhado muito, o Douglas foi lá, ralou, batalhou, construiu, que estava lá em 100. Douglas, numa passagem, numa falta de planejamento, para se levantar os 6%, a família utilizou 30%, porque vendeu 30% pelo valor de 6%, precisava do dinheiro rápido. E aí, o que ficou para os sucessores? 70%, 60%. A gente já viu vários casos, né? A Maria Rita comentou sobre reforma tributária, tá? Tem sido uma pauta constante do governo falar a respeito de alterações de alíquota. Hoje essa alíquota é estadual, aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem até 6%, né? No caso de causa-mortes. Agora, quando a gente pega outros estados, a gente atende. Eu tenho clientes em Sorriso, no Mato Grosso, onde eu morei um período. Lá é 8%. O patrimônio vai ficar ainda mais para o estado. O objetivo é a arrecadação. Antigamente, foi-se o tempo em que o pessoal conseguia declarar menos do que valia. Hoje, o governo está interessado em receber. Ele encaminha fiscais até o local para avaliar qual é o valor venal desse patrimônio que está sendo feito em inventário. E aí é onde entra o grande problema da falta da liquidez, que é onde nosso produto faz muito sentido. O seguro, Douglas, é o primeiro patrimônio que um filho vai ver numa sucessão. Eu garanto isso, porque em 3 dias úteis ele vai estar recebendo, após entrar na documentação do óbito, em 3 dias essa família recebe esse valor em liquidez. Enquanto está tudo em inventário, esse é livre de inventário. Então ele vai utilizar esse recurso para resolver o problema. Maravilha, quero mandar um abraço aqui pro Fabrício Alban, lá da Hernandes Móveis Elétricos. Fabrício está aqui com a gente. Boa noite, meu amigo Douglas, grande turma aí. Ineu, uma pessoa muito entendida do assunto, e a Maria Rita, sucesso a todos. Obrigado, Fabrício, abraço aí para você, sua esposa, toda a família Hernandes, junto conosco aqui, muito obrigado. Valéria também está aqui, Patrícia, a Raíssa dos Santos, tá falando aqui, tem tudo isso ainda, comentando aqui sobre o que estamos falando. A Adenilma, a Jéssica Bonfada, Maria Eduarda, quem mais está aqui? O Marcelo, a Cida Sanches, para quem não sabe, a dona Cida é minha sogra, está junto com a gente aqui também, obrigado, dona Cida, aquele abraço aí. A Giovana Carla também está com a gente. Fabiano, assunto de grande valia, parabéns pelo conteúdo, obrigado, Fabiano. A Gislaine e o Carlos também está com a gente aqui, o Cairo dando boa noite aqui, está marcando quem mais, o Tonho Souza.
Aqui, ele disse, Raíssa Cáceres, você que ganha, eu quero a metade. A Marisa Buchanelli está com a gente aqui, Maria Rita, olha que legal. Um abraço, Marisa, minha amiga. Um abraço. Heloísa Cristaldo também, manda um abraço aí, Marisa, pro meu amigo Buchanelli e para toda a família do Nutrimais Atacado. A Damile Santa Cruz de Souza também com a gente aqui, Roseli Mázaro, quem mais está aqui? Um abraço especial para Roseli Mázaro. A Roseli está dizendo que gasta um rim nessa fase, Lineu. Ela passou por isso, né? Ela sabe o quanto foi custoso, né? 7 anos atrás, quando meu sogro veio a faltar, justamente, o primeiro patrimônio que a família foi acessar era um valor de seguro. E olha que interessante. Uma área rural, né? Que não era uma grande área, mesmo assim a taxação é altíssima. Sim. Quando a gente pega o valor venal daquilo que era lá atrás, eles eram pessoas que foram pioneiros lá em Viema, né? Eles são de lá, né? Meu sogro, ele tinha área rural, mexeu com pecuária um tempo, era dentista também de formação igual minha esposa, e quando aconteceu a situação, se não fosse um valor desse, teria atrapalhado demais, ia ter, com certeza, dilapidar o patrimônio, que é o que a gente estava falando até agora. E interessante até vincular isso à questão empresarial, Douglas. Tem vários empresários aí, né, conectando, você comentou de alguns. Quando a gente fala de sociedade, é um outro problema hoje, né, Maria Rita? Pensar em sucessão de sócios. Eu atendi casos já, nós temos vários clientes dentro da Prudential que a gente atende com esse formato. Usar nomes aqui aleatórios, né? O João e o José têm uma empresa onde os dois são casados, eles têm filhos, e porventura a empresa 50-50, sociedade, né, meio a meio, eles prosperaram muito após eles terem se juntado e feito o negócio andar. E do dia para a noite, um dos sócios, João, veio a faltar. O outro sócio, por direito, a família do falecido passa a ter total direito sobre a empresa. Então a esposa de imediato poderia sentar na cadeira daquele sócio e ocupar e tomar decisões que até então pertenciam a ele. Onde é que entra o nosso produto? Geralmente, quando a pessoa não tem um planejamento para essa situação, ela vai fazer o quê? A empresa estava ali, faleceu um sócio, esse sócio que sobrou, ele geralmente não está com dinheiro em liquidez para comprar a parte da pessoa que veio a faltar. Eles estavam prosperando juntos, ainda tinha muito pela frente. E gera-se um problema, mas e aí agora? Nós vamos dilapidar a empresa? Vai parar no meio do caminho? A gente consegue fazer um planejamento onde a própria empresa se protege. Ela, sabendo que tem duas pessoas-chave, ela assume um planejamento de seguro nos dois, um ou outro vindo a acontecer essa situação de falecer, a própria empresa é beneficiária. Não fica para a família de quem faleceu, fica para a própria empresa. Por quê? Ela vai levantar o patrimônio dela. Ela vai ter dinheiro em caixa, e com esse dinheiro em caixa, aí sim, o sócio atual consegue comprar o verdadeiro valor que vale da parte da família. Porque a família, geralmente, ela não vai ter conhecimento para tocar essa empresa, sentar na cadeira da pessoa que veio a faltar. Muitas vezes nem quer, só quer realmente o que é de direito. Então o seguro ele entra como uma ferramenta de sucessão para sócios, bem interessante nesse caso. Só que isso não dispensa também toda a parte jurídica, né, que tem que ser organizada. Toda essa organização desse planejamento sucessório empresarial tem que ser instruído e auxiliado por um advogado. Todas essas documentações, para ter validade, necessita de um advogado. Mas nessa deixa da questão empresarial. No planejamento sucessório, por exemplo, esses dois sócios, às vezes as esposas, os filhos, não têm conhecimento ali da empresa, o que é que funciona. Geralmente é assim, né? O marido são dois sócios e cada um segue, cada família segue o seu destino. Então, com esse planejamento sucessório, esse sócio, os sócios podem eleger um administrador empresarial nessa doação, até que seja feita essas questões. Então, tem uma grande empresa, a família não é interessada, ou os filhos são menores de idade, então você pode nomear um administrador nessa doação. Olha, eu nomeio o Douglas para cuidar da minha parte aqui da empresa, assim assado, ele vai receber isso, a cláusula que eu coloco é essa aqui. Então, é uma atitude hoje de muita inteligência e de muito querer de harmonia, né? De querer ter paz. As pessoas falam, vamos que você tenha paz, que você tenha não sei o que lá.
a paz pertence aos mortos, né? Nós aqui temos que buscar a cada dia. Mas, enfim, é uma preocupação a menos você fazer isso. É uma tomada de decisão libertadora, né? As pessoas têm muito bloqueio com seguros de vida, com falar sobre morte, com falar sobre o que vai deixar para quem. E é a única coisa certa. É um tabu, né, na nossa sociedade. É a única coisa certa. A gente vai morrer. Não, ninguém se sabe quando, mas é a única certeza, né? E para o líder da família, para o empresário, ou até para o trabalhador, mas que é o líder da família, geralmente é o homem, né? Mas tem casos também que é a mulher. Um principal sinal, além da paz, é o amor, né? Porque você se preocupa como que vai ficar a minha família depois, né? Se eu não estivesse aqui, o que seria da minha família? Como que eles iam fazer? Poxa, então eu vou procurar ter um seguro, né? O custo, né, depende muito, né? Depende do que a pessoa quer se proteger, mas o custo é irrisório, né, diante da certeza que você vai ter, de um benefício, é um grande benefício. São dois amores, né? O amor à família e o amor ao trabalho, porque as pessoas que estão construindo uma empresa, Hidrolândia está crescendo, tem grandes empresas aqui, grandes lavouras e empresas, enfim, tem amor naquilo que faz, não é só o sustento da família, tem o amor de só saber fazer aquilo. Às vezes você tira o trabalho de uma pessoa que trabalhou a vida inteira, a pessoa fica, você pode ir aposentado, às vezes eu tô louco para aposentar, quando a pessoa aposenta, dá um ano, meu Deus, não aguento mais ficar sem fazer nada. É real isso, não adianta, mas é a liberdade de poder ir no trabalho ou não, né? E é essa mesma questão desses amores, da família e do seu patrimônio, né? Então as pessoas têm que pensar nisso. E se eu morro amanhã, como é que a minha família vai fazer? Como é que vão pagar os impostos? Como é que vai pagar o mês que vem a água, a luz? Porque eu morri, é tudo só no meu CPF, não pode mexer na minha conta. Tem que abrir um inventário, aí tem que ser nomeado inventariante. Esse inventariante tem que prestar conta do que ele faz. Se tem filho menor, já é mais uma burocracia no meio. Então, são coisas mais demoradas e dolorosas, porque aí você está lidando com o luto, está lidando com a ausência e tem que lidar com esse problema. Quem que fica com cabeça para resolver algo? Né? Então, é necessário e muito útil. E tem pais e mães que não conversam com os filhos, né? Os filhos nem sabem quanto que o pai ganha, o que o pai tem. Parece que o pai ele parece que tem medo de abrir para o filho, ou de proteger. Parece que fica um receio, né, de falar sobre morte, sobre o assunto. E aí, às vezes, acontece, a pessoa fica perdida, né? E aí, por isso que eu queria também entrar nesse holding familiar. O que é esse holding? Como que é feito isso? Como que as pessoas podem se informar mais para poder, né, fazer alguma coisa, não deixar as coisas acontecer, né? Esse planejamento, o nome já diz tudo, planejamento, se planejar, né, porque é algo que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. O quanto antes você se planejar, melhor, né, Maria Rita? Sim. A holding familiar é um dos planejamentos sucessórios mais famosos dessa época. Porque é o quê? É uma estratégia eficaz para gerir o patrimônio e para proteger esse patrimônio também. Porque ele tem uma carga tributária menor, então é uma questão mais de segurança para aquela família. Então a holding familiar é criar um CNPJ em cima do CPF de quem tem um patrimônio. Você cria aquele CNPJ, você facilita a divisão da sua herança, né? Tenho 3 filhos e 300 hectares, 100 para cada um, e o meu filho mais velho que vai administrar, tomar conta de tudo, dividir o que é de cada um, e a carga tributária vai ser menor. Isso é feito um contrato. Isso é feito um contrato, aberto uma empresa, né, com a holding familiar, e aonde consta nesse contrato o que é de cada um. Porém, a holding apresenta alguns desafios, porque ela é uma questão nova. Então, assim, qual que é o desafio? A administração é na mão de um. E aí os outros? Se esse pai está vivo, ele vai presenciar desarmonias, né? Porque irmão não quer obedecer irmão, você concorda comigo? É verdade. Né? Então já começa aí. Protege o patrimônio porque fica mais difícil essa venda, ou alienar, ou qualquer outra coisa, porque todos estão envolvidos. Então,
tem muitos desafios como esse que eu acabei de dizer, desarmonia. É uma questão nova, nós não sabemos ainda quais serão as futuras legislações tributárias, porque o governo não quer perder imposto. Daqui a pouco vai falar, uai, por que estão pagando menos? Eu tenho que ver o que está acontecendo. Vai acabar pondo mais imposto, mais tributo em cima das holdings familiares. Mas o benefício dela é esse, então é ser administrado por uma pessoa, né? Então facilita a partilha, porque reduz os custos, né? Entre cada herdeiro, reduz a questão tributária e permite uma gestão eficiente. Então é virar uma empresa o nosso negócio. Só que tem casos e casos, não é uma receita de bolo, né? Eu falo que o direito, em todos os seus aspectos, não é uma receita de bolo, cada caso é um caso. Tem, hoje em dia, empresários e lavoureiros que têm, os lavoureiros principalmente, que têm um viés empresarial. Tem outros que não, que produz ali, mas é mais manual o trabalho dele, digamos, no serviço, na questão de venda. Para esse cara mais manual, a holding não serve, vai atrapalhar. Porque daí vai gerar uma desarmonia, né? Não tem o benefício do que ele vai fazer e pode gerar conflito entre os herdeiros. E aí os pais estão aqui vendo e é uma situação meio delicada. Então, é bom, mas depende qual que é o seu caso. Perfeito. Aí que entra os profissionais, né? Exatamente. Para fazer essa avaliação. E olha que coisa interessante, hoje em dia a gente escuta muito falar sobre holding, tá na boca do povo ultimamente, né, Rita? Acho que nos últimos anos ali as pessoas começaram a falar sobre esse assunto, então, eu acho a holding importante, mas a pessoa tem uma falsa sensação de segurança que a holding vai isentar todos os custos da sucessão. Não. Aqui é a Maria Rita para comentar sobre isso. Holding isenta e TCMD, Maria Rita, evita o problema da liquidez? Não evita ações de execução. Então, assim, tem que analisar cada caso. E por ser uma questão nova, não está legislado 100%. Então, pode acontecer de vir uma lei, como veio agora, essa reforma tributária de 2023, estabelecendo que o ITCMD vai ser 8% no país todo, entende? Aí tem uma outra questão que está dependendo de legislação estadual sobre grandes fortunas do estado, cada estado dizer assim, olha, acima de 100 milhões aqui no meu estado é grande fortuna. Aí se a pessoa está aí já é uma outra pauta de alíquota de imposto. A doação é 3%, seguro de vida não tem imposto. E a holding? Então o governo vai começar a perceber que os contribuintes vão começar a ficar mais espertos, mais atentos, né? Não só ficar reclamando, porque eu falo que essa reclamação, imposto tá caro, não sei o que lá tá caro. Tá, gente, vamos abrir, vamos expandir o olhar, vamos olhar de outra forma. Tem como evitar muitos custos. Como que eu evito custos? Eu tenho patrimônio, uma coisa é certa, eu tenho patrimônio, eu tenho uma empresa, uma fazenda, eu vou morrer um dia. E aí quem vai herdar são meus filhos. E aí eles vão dar conta? Ou eles vão ter que gastar horrores com advogados e com impostos e ficarem sem liquidez, perderem o patrimônio. E aí volta naquele ditado feio, mas é uma coisa, quando eu falo a pessoa, nossa, volta da maldita herança de quem não sabe o que fazer. Né? E aí aonde você se perde, aonde os herdeiros não mexem em nada, a herança fica jacente, que é um outro assunto, que vai para o Estado, e aí assim vai. Então, ou seja, holding não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Mas seguro é para todo mundo, né, Lineu? Exato. Todo mundo que tem saúde. Seguro de vida. Meu filho tem 19 anos e tem seguro de vida. Para você ver que é uma coisa muito importante, né? E conforme hoje ele tem uma realidade financeira, mas daqui a uns anos ele vai ter outra realidade financeira. Aí ele vai ter uma família, vai ter uma casa, ele vai ter filhos, aí o seguro dele, né, pode ser, ele vai estar ganhando mais, então o seguro dele também pode ampliar e proteger aquele patrimônio que ele já vai estar construindo, e aí ele vai, né, então a pessoa, às vezes ela fala, não, mas eu ganho um pouco, eu não preciso de seguro, eu ganho pouco, mas quem vai ter essa segurança é a sua família, independentemente do valor que você ganha, e o valor também é proporcional, né, Lineu? Ganha pouco, paga pouco, né? De acordo com a necessidade, né, Douglas? Quando você me apresentou a Prudential, eu já ouvia falar, né? Prudential é uma gigante internacional,
né, uma multinacional, e tem muita segurança, muita credibilidade o nome, né? E quando você me apresentou, o que eu falei para você, Lineu? Eu tenho 3 seguros aí, né? Eu tenho seguro, não vou citar o nome aqui das bandeiras dos bancos, né? Mas eu tenho aqui, tem esse, tem aquele, tem esse outro aqui. Você falou, Douglas, você não está entendendo, não é isso que eu estou falando. Esse seguro não vai te proteger da maneira que você precisa. Foi aí que você fez eu entender, eu abri os olhos, né? Por isso que acho que foi o Piveta, né, que passou o meu contato para você, né? O corretor de imóveis aqui, o Piveta, e aí eu até liguei para o Piveta agradecendo essa oportunidade, né? Porque gera uma segurança, uma tranquilidade. Tem uma questão que não é um seguro de saúde, mas ele protege também, né? Proteger em vida, em né? vida. É um dos grandes preconceitos que a gente tem hoje. Quando vai falar desse tema, eu preciso vencer um preconceito que é aqueles produtos bancários, e eu não critico o banco tem mais de 2.000 produtos para comercializar, eles não são especialistas em proteção. Mas devido a eles utilizarem o mesmo nome, acaba que as pessoas acham que sabem o que é o produto da empresa que a gente trabalha hoje, né? Que a gente representa, que a gente carrega. E são produtos distintos, totalmente, água e vinho. Enquanto em um você consegue fazer um planejamento financeiro mesmo. Você comentou sobre o seu filho, e a coisa mais inteligente é ele começar desde novo a ter uma proteção, porque ele vai ter um benefício, uma proteção muito maior por um preço muito menor. E ele tem saúde, né? Geralmente onde a gente mais gosta de boa saúde é no início, né? Quando a gente é novo, ainda não passamos por nenhum percalço, então a aprovação do seguro é muito mais fácil lá. Diferente do seguro bancário, que se renova ano a ano, e caso aconteça alguma situação de saúde, a pessoa pode perder o seguro. Muitas pessoas não conhecem isso, que o seguro convencional, que a gente conhece dos bancos, ele é um contrato bilateral. O banco pode cancelar com você a qualquer momento, da mesma forma que o cliente. O planejamento... É curto prazo também, né? 36 meses, 24 meses. Geralmente 12 meses. Eu falo que é geral, eu falo adesão, porque você não pode muito discutir ali nas cláusulas. Eu já fui atendida pelo Lineu, você pode discutir. Não, mas você consegue desenhar o que você quer. Qual que é o futuro que você quer planejar? Eu acho que é o nome que é o negócio. Tinha que se chamar de seguro em vida, não de vida. Porque as pessoas pensam, não, mas não vai acontecer nada. Mas é em vida que você consegue se antever e assegurar quem vai ficar, e até mesmo você, porque a gente está falando aqui de morte, mas pode acontecer invalidez. Perfeito. A gente até puxando... Quebradura pode quebrar. Exato. Fazendo até uma pausa com relação à sucessão, mas para falar sobre casos em vida, né? Onde, por exemplo, na minha opinião, Douglas, você comentou sobre pessoas que às vezes não têm tanto patrimônio, não têm renda alta, mas ela pensa, será que o seguro é para mim? E nesse caso, olha que interessante parar para pensar isso. Na minha opinião, as pessoas que menos têm patrimônio é as que mais precisavam ter um tipo de seguro. Porque se essa pessoa, vou dar um exemplo, um motorista de aplicativo, um Uber, ele vem a quebrar uma perna, como é que fica a renda da família dele? O pão de cada dia? Para passar necessidade. Quebrou uma perna, como é que dirige? Um cabeleireiro, um barbeiro, quebra um braço. Um dentista, né, uma pessoa que trabalha na área da beleza, machuca uma mão, quebra uma mão, atrapalha demais. A gente está falando também sobre... Se for segurado, ela recebe. Recebe, tem ela proteção financeira para isso. Vai receber, a gente preparado. Perfeito. A gente desenha, conforme a necessidade, os eventos. O risco da sinistralidade, ele está ali, de acontecer. Então, a gente atende cantores. Aqui no nosso estado tem vários cantores que são clientes nossos, porque a gente protege a invalidez até mesmo na capacidade de fala. Então, se eu perder a minha capacidade de fala, como é que eu vou trabalhar? Você tem que segurar a sua voz. Estou segurado. Tá segurado pela prudência. Movimento de pinça, essencial para diversas funções, né, para nossa capacidade laboral. Aquele dia eu tinha comentado, a gente é uma máquina de trabalho e de geração de renda. Se nós não protegermos essa geração, essa nossa capacidade de trabalhar, a gente está fadado a qualquer evento poder atrapalhar o nosso planejamento de vida com a nossa família, nossa construção de patrimônio. Uma doença que pode afetar uma pessoa, e quando ela afeta uma pessoa, não afeta só aquele ser humano que ficou doente, ele vai afetar todos que estão em volta. Todo aquele núcleo familiar. Todo o núcleo familiar. E se é uma pessoa-chave de uma empresa? Sim. Uma pessoa que às vezes precisa de um recurso para tratar num sírio-libanês. Um sírio-libanês, ele aumenta muito a chance da gente conseguir fazer um tratamento de qualidade, né, e se recuperar de uma doença grave. Mas o custo é elevadíssimo. Os melhores tratamentos estão lá. Só que para ter esse tipo de opção, a gente precisa de recurso. E para ter recurso, nada melhor do que esse tipo de planejamento financeiro. A gente está cansado de ver vaquinha online, rifa para ajudar amigo. E isso, que bom que tem para poder ajudar esse tipo de pessoa que infelizmente não tinha um planejamento. Mas uma coisa eu garanto,
poderia ser evitado com um simples planejamento, mesmo que a baixo custo. Então é fundamental as pessoas ter conhecimento do que se trata, o que é um seguro, buscar de maneira despretensiosa, quebrar esse paradigma que a gente tem hoje e conhecer. Quando eu falo com pais de família, é algo até bem forte para mim. Tem uma frase no nosso mercado que ela me marca bastante, que ela diz o seguinte: o seguro de vida, ele é a última carta de amor que a gente deixa. E basicamente é isso, porque quando a gente olha para quem tem crianças, cuidado, né? Um cuidado com os filhos. Maria Rita, hoje um pai separa de uma mãe. Se ele não paga a pensão, a gente tem N nomes ali para chamar essa questão, né? Uhum. Mas a gente sabendo do risco, que para partir basta estarmos aqui vivos, e a gente não pensar que existe uma responsabilidade financeira, que não é um valor na vida desse pai, mas uma responsabilidade, que ele iria contribuir até a formação dessas crianças, que ele iria honrar para essa família. E eu dizer para ele, ó, pai, aqui está através desse planejamento, desse produto, você consegue honrar a sua responsabilidade como pai, aqui na Terra, simplesmente pensando neles. Não é para você, é para eles. Porque se você estiver aqui, você vai honrar. Exato. Mas se você não tiver, que você não controla estar ou não, você vai ter honrado do mesmo jeito. Por isso que chama-se planejamento, né? A gente, quando era criança, eu tenho um plano. Então é um plano. Exato. E você pode, hoje, faz com o que você dá o seu melhor com o seu recurso do momento. Daqui a pouco melhorou, faça de outra forma. A doação é assim, né? Esse planejamento através da doação. Eu defendo muito a doação, porque eu acho que é uma forma muito inteligente, muito justa, né? E que dá para o detentor daquele patrimônio todo o direito de fazer o que ele quiser com o que ele construiu durante a vida. Né? Então, assim, eu acredito que você falou, eu gostei muito disso, é realmente um ato de amor, uma carta de amor. E o plano é esse, né? Qual que é o plano? O plano é esse, vamos planejar, sentar e conversar. Ah, não tenho patrimônio nenhum. Tem uma opção para você, mas tem que procurar um profissional especializado, um profissional que está por dentro do que pode ser feito. Então, você vai num profissional geral, às vezes ele vai dizer, não, nem precisa você fazer nada, você não tem nada, então fica tranquilo. Não, tem sim. Tem a opção de que, daquela história, de meus filhos não passarem, às vezes, a dureza que eu passei, então eu posso fazer um seguro se eu não tenho patrimônio nenhum, ou eu tenho pouco patrimônio, eu posso deixar destinado e fazer um seguro. Então, a questão é o plano, é planejar para não passar aperto, para não passar por problemas, para não deixar a família desamparada, os filhos desamparados. Que a gente trabalha para isso. Às vezes você fala, não, estou trabalhando, isso aqui tudo é seu, tá, mas vale, tudo isso é muito lindo, mas e tá bom, e se eu precisar de um valor? Às vezes as pessoas têm grandes fortunas e pouco saldo bancário. E é uma realidade, né, hoje em dia. Então é um assunto muito interessante e um ato de amor, realmente, pela família, para quem busca paz, para quem busca tranquilidade, para descansar em paz, para viver em paz, para saber que os netos, os bisnetos terão paz e terão condição de seguir a vida, de trabalhar, de seguir, né, seus caminhos. Então Por isso que é importante, né, Maria Rita, a pessoa procurar um profissional, né, você com toda a sua expertise, o seu conhecimento, né, você olhando ali a realidade daquela família, você já vai dizer se precisa de um hold, se não precisa, né, o que precisa, se precisa do seguro de vida, você já vai ter as pessoas ali, já vai indicar o Linneu, né, já vai ter as pessoas próximas ali de confiança, que tem credibilidade, que vão auxiliar, né, e por isso que é importante a pessoa talvez marcar um horário lá com você para que você entenda como que é a rotina, a dinâmica, né, dessa família. É isso que eu acho que é muito importante, né? Muito importante, porque cada caso é um caso. Cada pessoa é única, cada família é única, cada dinâmica é única. Então tem às vezes uma pessoa que tem um monte de coisa que o hold não encaixa para ele. Exato. E tem uma pessoa que está começando agora, mas o ânimo é outro, os filhos têm o envolvimento naquilo, é o caso dessa pessoa. Então cada caso é um caso. É muito importante procurar profissionais que sejam especialistas no que fazem. Porque quem faz um pouco de tudo faz muito de nada, né? Então, assim, meu escritório está à disposição, meus contatos estão nas minhas redes sociais, para a gente conversar, bater um papo e pensar qual é o plano. Eu vou pegar e te direcionar
ao seu plano sucessório. O que você pode fazer? Olha, não posso fazer isso agora, só posso fazer daqui meio ano. Tá ótimo, mas vamos continuar. Porque daqui até a finalização tem um caminho longo. O plano é longo, né? A gente chega nos 10 quilômetros dando o primeiro passo, chega no primeiro 1 milhão guardando o primeiro R$1. Exato. E é isso. Bom, mandar um abraço aqui pro Marco Aurélio. Marco Aurélio está participando aqui. A gente quer deixar registrado aqui o comentário do Marco Aurélio, que eu achei interessante. Ele diz assim, ó, no mundo empresarial, a sucessão é essencial para garantir a longevidade e a perpetuação do negócio, para os sócios, colaboradores e também para a sociedade em geral. Faz sentido, né, Maria Rita? Muito sentido, porque é o que eu digo, é a sucessão das empresas. Cada vez mais os empresários estão tendo menos filhos, né? Então, acaba tendo menos gente para herdar aquele patrimônio empresarial. Então, o planejamento sucessório empresarial, você pode, como a gente disse lá mais no início, fazer essa questão, nomear as pessoas, dividir essas questões, abrir a sua empresa para cotas, para que a sua empresa, o seu plano inicial, perdure, continue. A gente vê muitos grandes empresários, grandes artistas que não tem para quem deixar as situações. Eu estava assistindo com o Marco Aurélio um documentário sobre o Roberto Carlos. Teve um filho dele que faleceu, eu acho que ele tem só um outro filho, e ele tem milhões, bilhões no ramo imobiliário. E não tem para quem deixar. Então, o problema está feito, né? O problema está aí. Abre-se cotas para essas empresas. Então, vai poder aumentar aquele sonho, aquele plano e fazer grande diferença na cultura de um país, na sociedade, no mundo financeiro. Então, assim, é uma atitude muito inteligente. É um plano de amor. Eu gostei muito do amor. Eu sou muito amorosa, muito dessa parte mais pacificadora, então gostei dessa questão, mas é isso mesmo que o Marco Aurélio disse. Não tem preço, né? Não tem. Bom, quero agradecer aqui a Juliana Coelho Correia, está com a gente aqui, situações muitas vezes inevitáveis e que nos deixaria muito desamparados caso não tivéssemos o respaldo da Prudential, diz a Juliana. Obrigado, Juliana, aqui pelo seu comentário, está registrado. Quero agradecer a você, amigo e amiga, que está participando aqui conosco, lembrando que dentro de instantes nós já vamos encerrar aqui nossa transmissão e fazer então o sorteio de R$100 no Pix para você que está participando conosco aqui do nosso podcast. Aqui de vez em quando a gente faz aqui alguns sorteios aqui e realmente vale a pena você participar e para concorrer ainda dá tempo, é só você deixar o seu comentário, a sua curtida e compartilhar essa transmissão. Lineu, para encerrar, esse planejamento, ele é bacana porque ele é exclusivo, né? Cada um tem uma forma. E às vezes você já pegou alguns casos assim bem difíceis, né? De fazer conta, às vezes o cara tem investimentos, uma série de coisas, né? Que às vezes você ficou ali, você trabalha até tarde, levanta cedo, né? Tá sempre aí na rodovia, vai para um lado, vai para o outro, uma grande responsabilidade, mas consegue fazer esse atendimento exclusivo, aquela exclusividade que o cliente merece, porque ele precisa disso, né? Então você quebra a cabeça ali realmente para fazer um contrato que venha realmente proteger e atender, né, toda uma família ou toda até uma empresa, né? Que são muitas coisas. E isso é importante, né? Todo esse planejamento exclusivo aí faz toda a diferença, né? Faz total diferença. Douglas, eu acho que é um dos grandes diferenciais nossos, poder levar até a pessoa algo que faça sentido para a vida dela. A gente costuma falar de fazer uma venda baseada na necessidade, não no que você quer, na necessidade do que o cliente precisa. E aí a gente personaliza de acordo com a profissão do cliente, com as necessidades dele com relação a dependentes ou não. A gente comentou a respeito do Lucas, né? O Lucas é super jovem, por que o Lucas precisaria de uma proteção? Não tem gesto de amor mais bonito do que ele ter também, porque ele não tem dependentes, mas ele não precisa se tornar um dependente se algo acontecer com ele. Olha que interessante. Ele em vida, né? Ele está segurando ele mesmo. Exato. Tá pensando então, nele mesmo. Nele mesmo, é muito inteligente. E se nada acontece, ele não está formando uma reserva que ele também pode resgatar lá na frente, também. O diferencial do nosso produto. Então, uma das grandes coisas que a gente prioriza, não vender atacado, assim, né, volumes de maneira a perder essa pessoalidade. Eu atendo online, hoje mesmo estava atendendo Sorriso lá no Mato Grosso, eu sempre estou atendendo pessoas através da internet que a gente tem que usar esse recurso.
mas eu gosto tanto de ir até o meu cliente, poder entender o que é o núcleo familiar dele, o que é a necessidade da empresa, o modo de trabalho dele. É profissional liberal, autônomo, tem patrimônio que precisa ser planejado a sucessão, não tem patrimônio e é mais uma proteção em vida. A gente vai desenhar de acordo com a necessidade. É a alfaiataria do planejamento financeiro para a necessidade familiar, para a necessidade pessoal, profissional do nosso cliente. Eu fiquei impressionado com aquela questão, se você ficar internado, eu recebo por dia de internação, independentemente se é SUS ou se é particular. Eu falei, cara, muito importante. E aí está um papel social nosso. Vamos fazer uma análise. Hoje, uma pessoa que tem um comércio pequeno aqui em Sidrolândia, um empresário, microempreendedor, e que ele tem ali 1, 2 funcionários, alguém para trabalhar junto com ele para ajudar o negócio. Essa pessoa, infelizmente, é acometida de uma doença e vem a ficar internada, só que ele precisa ficar na UTI, Douglas. E ele tem família. Aqui em Sidrolândia, ele não vai ficar. Ele vai ser deslocado minimamente para Campo Grande, para ficar numa UTI lá. E a família dele? Vai acompanhar? Tem que ter acompanhante, tem que ter alguém. Quem vai trabalhar? Quem vai trabalhar? Vai. As contas deles vão parar de chegar em casa? Os boletos vão estar chegando. Ele vai estar parado, impedido de trabalhar. E a família dele ele vai ter custos familiares muito altos. Hotel em Campo Grande, despesas ficando em outra cidade. Aí olha o papel nosso social nisso. Você falou sobre um dos nossos produtos. Essa cobertura renda hospitalar, além dela manter o padrão de vida dessa família, que se esse pai vier ficar lá 90 dias internado, fazendo um tratamento, 30, 60, não importa, o tempo que ele ficar, é um prazo muito extenso que a gente tem de proteção, ele vai estar recebendo na conta dele recurso financeiro, independente de estar no SUS, de estar numa Unimed, de estar numa CACEMS, etc. Não importa se tem plano de saúde ou não, ele vai estar recebendo recurso, liquidez na conta dele para honrar as despesas de casa, honrar as despesas com medicamento, não precisar desligar os funcionários, porque às vezes a empresa está fechada, uma pessoa-chave que necessita estar ali para que a empresa funcione. Então ele está protegendo não só ele, a empresa, a família que depende dele. É uma atitude responsável. E isso para a Sidrolândia é muito bom. São 3 famílias que se manteram intactas com o seu padrão por ter tomado uma decisão de fazer algo assim. Às vezes a gente quer muito ter isso, mas deixa por aquele preconceito. Nossa, esse produto que o Lineu carrega deve ser caro, né? Deve ser fora de acesso para mim. E não, gente, a gente tem pessoas de todos os perfis dentro do nosso segmento. Então não tenham medo de procurar um profissional para falar sobre esse assunto, entender mais. Minimamente você vai aprender algo novo, né, Douglas? Conhecer. E fazendo sentido para você, você vai contar com uma proteção que ela não atinge só você, mas as pessoas que estão ao seu redor. E isso, para a sociedade sidrolandense, é ótimo. É recurso financeiro que a gente traz para a sociedade. No caso de vocês, advogado, Lineu, corretor, empresário, eu penso assim, me veio à mente agora como se fosse a mecânica de um carro, né? Você vai fazer a mecânica do carro preventiva. Por quê? Porque você não quer que esse carro estrague na rodovia, você usa muito o carro, então sempre você está fazendo ali uma mecânica preventiva, trocando peça, porque você não quer ter problema. Então você já usa antes, já se precaver, porque ao invés de você chamar o mecânico lá na rodovia, às vezes não pega o celular e ter todo aquele problema, né? A pessoa tem só pensa em advogado quando tem problema. Tá com problema lá, já estourou, aí o advogado tem que ir lá apagar incêndio, vira bombeiro. Legal, não é melhor você se precaver e já levar o assunto para o advogado, vai acontecer aqui. Você já vai ter uma visão macro daquilo que está acontecendo, já vai orientar a pessoa. Então, antes do problema, a pessoa já está precavida e segura. É muito melhor, né, Maria? Com certeza. É a situação mais corriqueira, às vezes, que a gente de fazer orçamento. Quem não faz orçamento, né? Quer fazer uma viagem, faz um plano, entra ali na Decolar, vê o preço de um pacote. Quer fazer não sei o quê. Você vai fazendo orçamentos, muitas vezes de coisas fúteis, que não vai modificar em nada a vida de quem, né? A sua vida financeira. Então, o que custa fazer um orçamento de um planejamento sucessório, de um planejamento financeiro? É uma atitude de autocuidado, eu falo muito sobre a dignidade, né? É uma atitude de você ter dignidade e deixar os seus na dignidade de se manter, na dignidade de viver, porque ninguém sabe. Olha a fatalidade que aconteceu ontem, né? Ninguém sabe no domingo. Quem que imagina? Todos jovens, né? Ninguém imaginava uma situação dessa.
Assim é a vida, a gente não imagina. Pode acontecer comigo, pode acontecer, né, com outro. Então, é muito melhor prevenir. É mais fácil você prevenir, você saber o que é que você está fazendo, o que você tem na mão, qual é o seu patrimônio. Eu não tenho patrimônio nenhum, eu só tenho meu trabalho. Você, então, precisa se cuidar com esse seguro ou de outra forma, mas você tem que cuidar de você e dos seus. Você ajuda muito nesses conflitos familiares? Tem muitos esses conflitos assim? Tem muitos. Muitos conflitos, e as pessoas têm uma resistência dizendo assim, uma negação, né? Comigo não, com a minha família não. Gente, daí você vai começar a tratar, é onde mais dá problema. É onde mais dá discussão. Porque quando você vem, Douglas, dividir um patrimônio, você vem com todas as cobranças ocultas. Então, se Dentro do sentimento. É uma outra conversa, mas vem assim, meu pai dava mais atenção para um filho, por isso que está dando isso aqui, por isso aqui. Então, você tem que saber administrar. É uma ciumeira. Olhar por trás disso, olhar além desse conflito, sabe? Instruir as pessoas nesse caminho conciliatório, nesse caminho de harmonia. Aí tem as feridas, né, Nel? Com certeza. Mas fulano não cuidou da minha mãe. Fulano mas nem visitava ela. Não merece. Na hora de pegar o balde de roupa suja e começar a lavação, né? Exatamente. É claro que para a doação ser efetiva, né, todos têm que estar de acordo. Testamento não, mas aí dá briga também. Eu conheço inventário que a pessoa deixou um testamento, acho que já morreu faz 10 anos e tem um apartamento trancado, porque não entrou em acordo. Uma besteira. E coisas que a gente pode resolver enquanto a gente está aqui, né? Porque a dignidade está em poder ser quem é, falar o que pensa e lutar pelo que acredita. Então, a gente tem que fazer isso enquanto a gente está em vida, seguro em vida. Eu achei legal, Douglas, você falar essa comparação com o carro, porque sempre vai sair muito mais barata a preventiva do que a corretiva. Sempre. Chegar depois que o problema aconteceu, a Maria Rita não vai falar de planejamento, vai falar de resolver o inventário que já tá aí o advogado já é outro custo. Entende? Então, assim, eu tenho que buscar você lá na rodovia de noite, eu vou. Já aconteceu o que não era para acontecer, esperado, mas não esperado, eu vou. Mas o valor é outro. Só para o Estado você vai ter que perder aí quase 8%. Mas eu. O preço vai chegar. Eu já me antevi, já estou organizada. De repente os impostos, o advogado, as escrituras não chegam a 8%. Então quem tem patrimônio tem que pensar. Olha que bacana, quando a gente compara com o mundo, a gente fala, nossa, mas o Lineu e a Maria Rita estão trazendo informações que eu nunca ouvi falar. Será que lá fora as pessoas utilizam isso, fazem planejamento? E, gente, isso que a gente está falando aqui, o planejamento financeiro voltado à sucessão, ele é amplamente utilizado por pessoas fora daqui. Quando a gente fala do produto que eu trabalho, desse Whole Life lá fora, nos Estados Unidos, mais de 90%, no Japão também, mais de 90% das pessoas usam. Quando a gente traça a nível de Brasil, a gente fala de 6 a 7% da população brasileira. Olha como é a questão cultural brasileira, de não se planejar para essas questões. Claro que nos Estados Unidos e o Japão, eles também têm altas taxas de imposto sobre herança. A gente estava comentando um pouquinho antes de começar o podcast, o Japão chega a 50%, passa de 50% custos com impostos na transmissão. Estados Unidos chegam a 40 e poucos por cento também. E Brasil, a gente ainda está ali, né, com aquela taxa que vem sendo debatida nessa reforma tributária que aconteceu. O presidente andou falando algumas coisas aí na mídia que alguns ficaram revoltados, ele usou um termo que todos nós, né, a gente trabalha tanto para construir. Aí o presidente foi lá e falou que a gente deveria devolver o nosso patrimônio ao governo, né? Aqui no Brasil era muito pequeno o imposto sobre herança, a gente deveria devolver isso como os Estados Unidos faz. Então, essa forma de se planejar é a coisa mais inteligente para quem não quer deixar dinheiro para o governo do que tanto batalhou para construir. Para quem não quer perder também não quer perder esse dinheiro, né? O que fez. Construir um legado para quê? Para passar ele adiante, para esse nome seguir em frente. Então, custa muito caro não se planejar. Posso ficar sem se planejar? Pode. Tem muita gente fazendo isso. Mas quem se planejar, com certeza vai ter sucesso aí dentro da sua carreira. Com certeza. Durante muitas gerações. Com certeza. O Lincoln Ferreira, Lineu, está dizendo aqui, Lineu Ferrante, parabéns pelas orientações.
e explicações. Obrigado por ser nosso Life Planner, sucesso. E quando ele cita isso, me lembra aquilo que você disse, né? Quando a gente assinou o contrato, né? Você disse, Douglas, qualquer coisa eu vou estar acompanhando a sua vida e a sua família. Né? Qualquer coisa que acontecer, você tem o meu contato, você pode entrar em contato, que a gente sempre vai estar resolvendo. E aí a gente cria um elo para a vida toda. Né? Por isso que é importante, né? Você ter, né, essa pessoa com quem contar. Né? E não é só um sistema, um 0800 que você tem que ligar, né? Que não consegue nada, e aí vem um desespero, né? Ainda mais nesses momentos aí, né? A segurança, enfim, por isso que eu falo, não tem preço. Né? Exatamente. Tem valor. É o nosso papel como planejador de vida, literalmente, ser a pessoa que vai estar indo na família num momento delicado para trazer um conforto. É claro que dinheiro nenhum vai pagar valor para resolver problema, seja de saúde ou até mesmo de ausência, mas ele realmente traz opções, traz conforto, auxilia a harmonia, e o nosso papel é esse, Douglas. Ontem eu fiz uma reunião, eu saí de Sidrolândia aproximadamente 8 horas da noite, ali 8h30, para chegar até a minha casa, fui dormir ontem às 10 da noite, porque justamente eu estava explicando para a esposa de um cliente meu aqui de Sidrolândia o que ele tinha comigo. Ela ainda não tinha feito dela, né? Está num momento que a gente vai desenvolver um para ela ainda, mas ele já tinha a proteção. E ele, como pilar financeiro, é a principal pessoa que precisaria primeiro proteger. Sim. E eu precisava explicar para essa esposa, porque no momento de necessidade, eles vão acessar quem? Você, a pessoa que estava ali. Então é o meu número que vai tocar, não é o número do 0800, não é nada. Então esse é o papel que a gente tem, que carrega com a gente o propósito. Né? Assim também, advogada, né, Maria Rita? Você cria um elo, né? E aí atende as famílias, os empresários, e aí por isso que é importante, né? Você já conhecer também a realidade, né, das pessoas que você atende. Maravilha, pessoal. Vou encerrar esse bate-papo, deixa eu ver quanto tempo já deu aqui. 1h13. E o sorteio? Já vamos fazer. Antes tem as considerações finais. 1h13. Parece que foi 10 minutos, né? Nem falando tudo que a gente ia falar, porque esse assunto ele engloba muito e traz o conhecimento. É importante a gente falar isso. Que a gente, por isso que eu falo assim, que a profissão de vocês ela é essencial porque ela tem um propósito. E qual que é o propósito? É ajudar as pessoas, é melhorar a vida das pessoas, né? E quando você tem um propósito, não é sobre dinheiro, é sobre aquilo que vocês entregam, é sobre a ajuda que vocês prestam para as pessoas, né? Resolvendo problemas, que nem a Maria Rita resolvendo conflitos, gerando paz, harmonia nas famílias. Isso faz toda a diferença, né, Maria Rita? Toda a diferença. E isso tudo começa em cada um sabendo qual é o seu lugar naquela família. Né? E o planejamento sucessório dá ao pai e à mãe o direito, na hierarquia, de exercer esse papel. Né? Então, os desequilíbrios, as desarmonias começam aí. E o nosso propósito da ajuda é exatamente esse, porque quando eu te ajudo, por exemplo, impondo a você a minha opinião, eu já não estou fazendo, não estou te ajudando, eu estou colocando o que eu penso para a sua vida que não é a minha. Quando eu te auxilio, quando eu consigo fazer com que você amplie o seu olhar, quando eu consigo abrir um espaço na cabeça de qualquer cliente meu, que ele, puxa, pode ser que tenha a ver. Eu já fiquei feliz, porque eu já entendi que ali vai ser possível uma ajuda, vai ser possível tirar a pessoa daquela situação que ela vive, porque ninguém procura um advogado preventivamente. Né? E aí quando vem, já que a gente está falando de sucessão, tem um velório, a gente vê os advogados lá, a gente fala, nossa, que coisa mais sem graça, a pessoa morreu, já está aqui. Eu não gosto de ir em velório, então vocês não vão me velar. Porque eu procuro sempre antever isso, ajudar dessa maneira. E o ajudar com um propósito é esse, é você entender a dor daquela pessoa, é você entender o amor daquela pessoa, é você entender a dinâmica que ocorre ali, e propor situações em que ela pode sozinha decidir o que é melhor para ela, mas com a ajuda de um profissional especializado, com alguém que estuda sobre isso, que para pensar sobre isso, que resolve inúmeros problemas, que pode ter um leque de opções mais vantajosas para entregar aquela pessoa. Então eu falo que a advocacia é um servir de quem ajuda, de quem busca,
né, e de quem gosta de levar a paz para os lugares do maior número possível, né? Que de coisas ruins e desavenças a gente já está cheio, né? Verdade. Lineu Ferrante, representante da Prudential, franqueado, né, uma grande responsabilidade, trabalha muito, né, mas entende que realmente é pelo propósito, né, de ajudar as pessoas e de criar vínculos e elos, né? E fazer amigos, né? Quantos amigos tem o Lineu, hein? Tava olhando lá no seu Instagram, tem lá o storyzinho lá, clientes, né? Que tá lá fixado lá. Tava olhando lá uma galera, hein, Lineu? Algo mais a acrescentar? Muita gente ainda pra gente tirar foto. Não tem nem de fazer foto mais, vamos estar voando. E bastante gente, graças a Deus. Acrescentar, Lineu, fica à vontade. Douglas. Mais uma visita aqui, muito obrigado. Eu que agradeço, tá? Uma satisfação estar aqui sempre para mim falar sobre esse assunto. É algo que eu entreguei minha vida para lidar com o que eu faço hoje. Eu trabalho bastante porque eu falo para minha esposa isso. Eu vivo o que eu trabalho. Eu vivo isso. Eu me entrego mesmo para cada família que eu atendo. Esse atendimento humanizado. Eu gostei muito de ouvir a Maria Rita falar. Eu preciso entender a família. E é basicamente isso. Sim. O nosso trabalho é esse. Entender, estar junto no momento que precisar, que for necessário. E hoje é o que move, né, a minha pessoa. Eu comecei atendendo Cidrolândia, não sei se você recorda, Douglas, era uma manhã na minha semana, foi virando um dia, viraram 2, hoje praticamente a semana toda, atendendo aqui a nossa cidade. E para mim é um motivo de orgulho gigantesco poder entregar para as pessoas um planejamento que é sob medida para elas, que vai trazer conforto. Às vezes eu escuto pessoas falarem assim para mim, Lineu, eu passei a viver de maneira muito mais leve e tranquila com relação à minha família. Eu saio para viajar, para trabalhar, para poder fazer as coisas que eu sempre fiz, sabendo que, independente do que aconteça, eu deixei tudo organizado. Então isso para mim não tem preço. E acho que no caso da Maria Rita é a mesma situação. É uma liberdade que a gente alcança para as pessoas, né? Exatamente. Uma liberdade e uma segurança. Então, assim, é muito bom. E é isso, gente. Só agradecer, Douglas, mais uma vez aqui a nossa participação. Maravilha, obrigado, Lineu. E vamos falar de outros assuntos. Em breve aí, vamos ter mais podcasts aí para falar de outros assuntos e sempre para ajudar a população. Tenho certeza que todo mundo hoje aprendeu bastante, quem vai assistir depois no gravado também. Lembrando que essa live ela vai para o YouTube posteriormente, a transmissão ao vivo acontece somente aqui pela plataforma do Facebook, mas também a gente transmite lá no YouTube posteriormente, então você já vai conseguir, quem gosta de assistir ou pegou pelo meio aqui no ao vivo, pode assistir completo no YouTube também, a gente tem essa opção para vocês também. Maria Rita, algo mais a acrescentar? Um prazer, uma alegria muito grande estar recebendo você aqui. Douglas, vou esperar você lá no meu escritório agora. Vamos lá fazer, como chama a constelação? Uma orientação sistêmica. Orientação sistêmica, olha que legal. Eu uso muito essa abordagem antes das questões do planejamento, porque, como eu disse, tudo são etapas. Uhum. E a primeira etapa é a gente entender pessoas, né? O seu propósito é vender isso para as pessoas, né? Para entender as pessoas, e é o meu também. E é minha paixão, essa questão sistêmica, desse olhar ampliado para os conflitos, para as resoluções, para o que mais é possível que as pessoas ainda não consideraram. Então, muito obrigada pelo convite, obrigada, Lineu, por essa troca. E por te esperar para um café, você, Priscila. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando. É isso. Vamos lá. E qualquer pessoa pode, né, Maria Rita? Independentemente se tem um conflito ou se não tem, né? Por exemplo, a gente aqui não tem, né? A gente tem muita harmonia. Mas é que nem eu falei, eu gosto muito do autoconhecimento. Isso. E ter uma pessoa, uma advogada, que tem uma visão macro, tem experiência, né, acompanhando a minha família, a dinâmica, os negócios, né, nos dando orientações, né, a gente acaba aprendendo também junto. E ela também vai entender a dinâmica da família da minha esposa, da minha família. Assim, conflito. As pessoas já vivem em briga, estão se separando. Não, conflito consigo. Conflito dentro de você. Às vezes você trabalha, faz as coisas, mas tem algo ali em você que não tem nada a ver com a harmonia com a sua esposa, com a harmonia com o teu filho. É você com você. Eu falo assim, é se olhar com os olhos para dentro. Então é uma coisa muito válida. Quando você se olha por dentro, você tem mais
amplitude, mais oportunidade de enxergar o outro como uma outra pessoa que também tem as questões internas. E juntos, caminhar juntos e melhor, né, com mais harmonia. Não que tenha um conflito em tese, mas é olhar para você, porque eu falo assim, eu só posso ser eu. Às vezes lá em casa eu falo, eu só posso ser eu não posso ocupar outro lugar, por exemplo, na vida do Marco Aurélio. Eu só posso ocupar o meu lugar na vida dele, na vida dos meus filhos, na vida dos meus pais, e às vezes a gente desequilibra isso, por amor. Eu falo que o amor é a causa das maiores coisas boas e das maiores coisas ruins também. Então é esse tipo de conflito também, não é um conflito de briga, de nada. É um conflito entre você. Se tem algo dentro de você que você pensa assim, puxa, eu queria olhar, por que eu me sinto assim? Essa orientação é para você. Não é só uma questão de briga com o outro. Às vezes é uma briga com você mesmo. É um ajuste, né, Leandro? É um ajuste. Ajuste fino. É um ajuste. Procurar um psicólogo. Não é só a pessoa que está doente ou que está passando por um problema que vai procurar um psicólogo, né? A pessoa procura realmente para se conhecer mais e não está nada assim que seja perfeito, que não pode melhorar, né? Você pode sempre melhorar, sempre avançar, sempre aprender, né? Sempre se conhecer mais. E aí, quando a Maria Rita fala sobre conflito interno, é para você evitar que o que está dentro de você saia para fora e acaba atingindo pessoas que estão próximas. E você já evita, ajusta aquilo ali, aí volta para aquela questão do carro que eu falei, da mecânica preventiva. Às vezes você tem algumas atitudes corriqueiras, assim. O que aconteceu quando isso aconteceu? Se a gente começar a pensar. Às vezes você fica nervoso do nada por causa de 5 minutos. Você não brigou na sua casa, não brigou com a sua esposa. Mas se você parar para analisar o que acontece quando eu fico assim, o que veio antes, e começa a se analisar, você começa a achar dentro de você um gatilhozinho que a gente pode ajustar para ele não disparar e para você ter a sua paz interna, para você viver em tranquilidade, harmonia, deitar e não ficar assim, meu Deus do céu, por que isso? Deitar e pensar assim, obrigada, Senhor, fiz o melhor que eu pude com o recurso que eu tinha e é isso. E amém. Então é muito lindo. Esse conflito é com você, não é só com o outro. Então a orientação sistêmica é para todo mundo que procura viver em equilíbrio dentro da sua casa, da sua própria casa, que é seu corpo, sua alma. É sobre isso. Muito interessante mesmo. Muito bom, né? Bom demais, gente. Isso faz parte. Que a Maria Rita está fazendo isso, a Maria Rita tem conhecimento. Quando eu vejo os vídeos que ela faz e fala muita verdade, né? Esses dias estava falando lá sobre a organização do ambiente, né, Maria Rita? Achei muito relevante a ambiência, né? Como que é esse ambiente aqui, né, no dia a dia? Eu sempre tive essa preocupação. Bom, o ambiente que eu fico o dia todo trabalhando, ele tem que ser nos mínimos detalhes, né? A pintura tem que estar tudo certinho, cada coisa no seu lugar, as plantas, né? Sempre eu estou comprando uma orquídea, uma plantinha para ter ali, sabe? É uma coisa que faz a diferença, né? Porque, poxa, eu tô todo dia aqui, a gente trabalha, correria e tal, mas o ambiente tem que ser bacana, tem que ser de excelência. O ambiente, exatamente, que a gente sempre está orando, né? Pedindo a Deus, né? Que proteja, que as pessoas que entrem aqui sejam abençoadas, que sejam usadas por Deus, que venham alcançar pessoas. Afinal, nós temos um canal de comunicação, né? A comunicação é o maior dos propósitos. Com certeza. É, né, o que leva as pessoas a ampliar os seus olhares. Exato. E aí, a sua ambiência, que você chega aqui, você se sente tranquilo, sente acolhido, sente num lugar seguro. E estar num lugar seguro é muito importante. Então, o seguro novamente, mas você estar num lugar seguro, que te transmite isso, que te passa essa energia, é muito importante. Você chegar aqui, tá tudo bagunçado, uma luz escura, você fala, você já fica meio assim, é todo mundo, não é só aqui. Vai no supermercado que é tudo bagunçado, você não consegue fazer compra, você não acha nada. Vai num mercado que as coisas são organizadas, você já olha para cima, hortifruti, é lá. Vai no Nutrimais e você se sente tranquilo. Vai no Nutrimais, corredor largo, as coisas lá em cima, assim, limpeza, é aqui. Você se orienta, você tá num ambiente seguro. Faz diferença. Com certeza. O primeiro dia que eu vi aquela poltrona ali, eu pensei, falei, cara, que coisa acolhedora isso aqui. Porque é uma mistura de uma modernidade, de uma coisa, de uma pessoa que quer ir para frente, agressiva no sentido de mais, essa mesa imponente. Olha o carinho daquela, olha aquela poltrona. É muito legal. Olha o carinho daquela poltrona.
parece coisa de casa, que você pode sentar ali e falar, puxa vida. Próximo podcast eu vou trazer ela para cá. Olha que gostoso. Aí eu olhando aquela árvore ali, falei, gente, olha que coisa assim, a mente e uma coisa legal ali, acolhedora, aquela poltrona é linda. Né? Então você vê assim, você vem para cá uma questão de vamos pôr para quebrar, porque eu quero vender o meu trabalho, ele dele, você o seu, estamos comunicando. Aqui um ambiente seguro, ali um ambiente acolhedor. Então assim, é sobre isso, essas coisas fazem muita diferença. E nós, profissionais do futuro, da atualidade, nós temos que estar ligados a isso, que é esse o diferencial. Porque todo mundo sabe trabalhar, todo mundo sabe comprar um curso e ficar especialista igual a você, ou igual a mim, ou igual a você, mas não serão nós. Então, nós temos o nosso diferencial. Tem tempero de cada um. E o diferencial da Noticidade é aquela poltrona ali. Aquilo ali é lindo. Aquela ali eu pensei pro acompanhante, né? Aquela pessoa, você vem às vezes... Então, Marco Aurélio, vem alguém junto com você, então o acompanhante vai ficar às vezes 1 hora ali de podcast esperando, então tem que ser confortável. Então o acompanhante senta, acompanha o podcast, assiste, né? Agora, tranquilo. Quem quiser conhecer a poltrona vai ter que Vai ter que vir aqui. gravar um podcast. Eu falo pro Marco Aurélio, ele é meu empresário midiático, né? Porque eu sou uma negação, mas eu vou melhorar com Instagram, com rede social. Uma negação. E aí, o dia que ele veio, ele sentou ali, mas eu não reparei que a poltrona era daquele jeito, certo? Eu estava um pouco nervosa. Aí hoje ele chegou cansado e ele ia vir comigo. Aí eu falei, pode ficar. Daí ele ficou, não, mas eu vou. Não, pode ficar, porque eu me senti segura. Eu falei, não, eu vou, porque lá é um ambiente seguro, lá eu sei que eu vou dar o meu melhor, cada um que tá lá vai dar o seu melhor, então fica tranquilo. Aí ele, sério? Eu falei, sério, pode ficar. E eu vi, foi bom que eu vi a poltrona. E a gente se sente em casa já, Lucas, tá vendo? Então, estamos ficando bem acostumados. Esse é o objetivo, gente, porque vocês, que nem eu disse, tem um propósito de entregar para pessoas conhecimento. Isso aqui eu tenho certeza hoje que ajudou muita gente, né, as pessoas se planejarem, faz toda a diferença. Então, através de uma palavra, né, você muda todo um cenário de uma vida, né? Por isso que é importante isso que nós estamos fazendo aqui. Espacinho na mente de cada um que ouviu já é uma grande semente, né? Para a pessoa começar a pensar sobre isso. Um recado que eu gostaria de deixar para aqueles que ficaram curiosos de conhecer um pouco mais sobre esse trabalho que a gente desenvolve, tanto o meu quanto da Maria Rita, entrem em contato, não tenham receio de estar entendendo um pouco mais. Minimamente, vocês vão estar fazendo uma nova amizade. Nós vamos apresentar para você como funciona todo esse planejamento, o que isso pode fazer de diferença na sua vida, e isso não tem custo, pessoal. No meu Instagram, @lineuferrante, você consegue encontrar um link onde você vai estar entrando em contato diretamente comigo, a gente combina 15, 20 minutos e vai estar apresentando para você entender um pouco mais sobre o que é esse planejamento que faz tanta diferença hoje na vida de tantas pessoas. Maravilha, obrigado, Lineu, obrigado, Maria Rita. O Alex Rosa, nosso pintor, está dizendo aqui, Maria Rita, que o diferencial foi o cimento queimado, que ele que fez essa pintura de cimento queimado aqui. Cimento queimado é acolhedor, ainda mais no teto, fala pro Alex. Ficou top, porque esse teto dá um aconchego mesmo. Vocês foram excepcionais. E esses dias ele esteve aqui, fez a fachada novamente, porque era um cristal, né? E aí a chuva, ela tinha desbotado um pouco e feito ali. Daí eu pedi para ele vir fazer o retoque com uma outra tinta, né? E aí ele fez o retoque já com uma tinta de melhor qualidade, com maior durabilidade, né? Para daí tá ficando legal, né? Então a gente sempre tem também essa preocupação, né? Você olha, não deixe nada desarrumado na sua casa, na sua empresa, não. Olha lá, viu que tem alguma coisa lá, tá estragado, tá fora do lugar, vai lá e arruma, deixa tudo bonitinho, né? Faz o melhor, né? Não deixe nada fora do lugar. Vai lá e arruma. Então, por isso, quando a Maria Rita falou sobre ambiência, eu fiz questão de destacar aqui, é sobre isso. Né, que faz toda a diferença primeiro em você, porque você tá vendo, não é nem pelos outros não, é para você se sentir bem, se sentir seguro, né, no local onde você mora, onde você trabalha, e aí você vai se sentir bem, né, foi isso que a Maria Rita quis dizer naquele vídeo lá, que eu achei muito bacana, inclusive acho que vou baixar e publicar lá no Noticidade para nós alcançar mais gente lá, que eu achei muito legal, muito bacana mesmo. Então é isso, pessoal, a gente vai encerrar, o pessoal tá esperando aqui o sorteio, né, vamos lá, Lucas, já tá pronto aí? Já traz para nós então aqui, para a gente finalizar a nossa live, a nossa transmissão de hoje. Lembrando que quarta-feira, amanhã, nós estamos aqui terça-feira, quarta-feira nós temos o pastor Glauber, vai ser às 17h30, pastor Glauber Valente, lá da Oreb Church, tá? A gente vai estar também fazendo um sorteio aqui de um ingresso,
tá? Para um evento que vai acontecer lá no Brazeto, uma palestra sobre finanças, muito bacana. A gente vai sortear esse ingresso aqui, avaliado em R$100, né? Esse ingresso que vai ter a palestra financeira e depois vai ter o jantar no Brazeto, que vai ser na sexta-feira. Então, amanhã, quarta-feira, a gente vai ter essa live com o pastor Glauber Valente, lá da Oreb Church, e vamos fazer o sorteio, então, do ingresso para essa palestra. Na quinta-feira, às 19 horas, nós temos aqui mais uma live com o Dr. Fernando Moreira Freitas, que é juiz de direito aqui da comarca de Sidrolândia, e vai trazer a sua história. A gente vai contar a história do Dr. Fernando, tenho certeza que vai ajudar muita gente, então todos estão convidados aqui para as próximas entrevistas aqui no podcast do Noticidade. Vamos lá, Lucas, sorteio. Quem ganhou? Raíssa dos Santos. Raíssa? Isso. Raíssa dos Santos, então, acaba de ganhar um Pix no valor de R$100. Parabéns, Raíssa. A gente vai divulgar, então, aqui a foto da Raíssa, né, aqui no site do Noticidade, e também a gente vai estar fazendo, então, o Pix aí de R$100 direto para a conta dela. Obrigado, Raíssa, aí pela participação. Obrigado a todos que participaram. Esse foi o episódio de número 77, aqui com a Maria Rita de Mello, advogada, e também com o Lineu Ferrante, que é representante aí da Prudential aqui em toda a nossa região e atendendo muito Sidrolândia, Maracaju, Campo Grande e toda a região. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe a caminhada de vocês e obrigado você, amigo e amiga, que ficou todo esse tempo aqui com a gente. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.